Boa noite, pessoal! Está no ar mais um Conversa com a Baronesa. E hoje o assunto vai ser sobre organização e eu tô aqui com uma convidada super especial que vai contar um pouquinho pra gente como a gente pode ser um pouquinho mais organizada nessa vida. Estou aqui com a Lili Zardi, que ela é Personal Organizer. Tudo bem, Li? Olá, Gabriele, tudo bem com você? Tô bem também. E agora me conta, o que faz, afinal, uma Personal Organizer? Bom, a Personal Organizer, ela trabalha com organização profissional, né? Essa profissão, apesar de ser aqui no Brasil conhecida há pouco tempo, nos Estados Unidos essa profissão já acontece há mais de 30 anos e a profissional, ela vai ajudar as famílias na organização dos lares, ou numa empresa com a organização de arquivos, de sistemas. Então, a profissional de organização, ela tem uma atuação super ampla, né? Desde organizar o guarda-roupa, que é o que mais as pessoas nos pedem. Guarda-roupa é importante. Geralmente é bem bagunçado. Justamente. E até organizar uma casa toda, né? Uma mudança. Então, tem várias frentes aí de atuação. Desde o início da pandemia, o que aconteceu é que as pessoas buscaram, né, alternativas. Elas começaram a ficar mais em casa, se incomodar com a bagunça, só que estava aí no lockdown e o que a gente pôde fazer, né, e trouxe uma eficiência muito grande é a organização online, onde a gente faz todo o atendimento via uma conversa, né, chamada de vídeo, tem toda uma sistemática que a gente aplica e a própria pessoa, ela que vai colocar a mão na massa. Isso, ela que faz a organização. E esse tipo de organização é muito transformador, é muito profundo, sabe, Gabriele? Então, as pessoas têm um benefício, assim, veem o benefício e a transformação acontecendo. Então, essas aí basicamente são as frentes que a gente atua, tanto presencialmente quanto no formato online ou aulas particulares. De repente a pessoa tem uma dificuldade em casa específica e nos chama então para fazer essa orientação nas casas. E quando você vai na casa da pessoa, é você que arruma ou é a pessoa que também vai estar lá participando junto? Geralmente o que acontece é que a gente chama a pessoa, né, a participar da organização. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dessa diferença da arrumação para organização. Tem diferença? Tem uma diferença bem importante. Eu não sabia. Mas quando a pessoa participa, né, ela precisa aprender, né, todas as dobras que a gente faz. Ela precisa estar junto em alguns momentos, né? E quanto mais a pessoa participa, mais efetiva essa organização vai ser, mais duradoura, mais personalizada, que esse é o nosso trabalho. Continuar organizada, né? Exatamente. Porque cada casa é um caso, né? O que funciona para mim pode não funcionar para você, pode não funcionar para sua mãe, para sua irmã, para sua vizinha. Então, cada pessoa, né, vai ter uma sistemática, uma rotina em casa e que vai demandar, então, organizações diferentes. É um processo único. Exatamente, legal, personalizado. Legal. Tá, mas e qual que é a diferença final de organização para arrumação? Porque eu uso as duas palavras para a mesma coisa. Mas não se sinta preocupada com isso, porque assim, essas palavras são usualmente utilizadas como sinônimas. Mas qual que é a diferença básica entre uma e outra? A arrumação é quando você coloca de uma forma esteticamente bonita, mas sem nenhum sistema, sem pensar na utilização, sem pensar em quantas vezes que você utiliza aquilo, que horas. E a organização, por outro lado, é totalmente pensada, totalmente baseada em sistemas. O que funciona para mim? Né? Então, organização, ela tem todo um planejamento por trás, enquanto que a arrumação é aquela, eu costumo dar o exemplo que assim, você está na sua casa um domingo à tarde, de repente recebe uma ligação de alguém, algum colega, algum parente, eu vou dar uma passadinha aí, daí você sai
catando tudo, roupa jogada, vai jogando tudo no baú. Exatamente. Então, assim, você arrumou aquele ambiente, vai estar esteticamente agradável, só que as coisas foram colocadas em locais não apropriados. De qualquer jeito. Né? De qualquer jeito. Vai dificultar, então, o acesso. Depois, muitas vezes, você não lembra. Né? Então, essa é a diferença entre um termo e outro. Então, as organizadoras profissionais organizam e não arrumam. Não arrumam. Então, a arrumação ela não dura muito tempo, é isso? Não dura. A arrumação ela é algo que exige manutenção a todo momento, enquanto a organização é algo de longo prazo. Sim, que aí você vai saber onde está cada coisa no seu devido lugar. Exatamente. Entendi. Tudo com sua devida casinha. E qual que é o principal erro das pessoas ao tentar alcançar essa organização? Bom, muita gente me procura, né, falando assim, organização não é pra mim, eu já tentei várias vezes e não dá certo. Então, quais os principais erros? Eu vejo como 2 erros principais. A primeira, quando as pessoas querem se organizarem, a primeira coisa que elas fazem é sair comprando produtos organizadores. Ai, adoro! Essas caixinhas de acrílico, esses negocinhos bonitinhos. A gente vai lá nas lojinhas, eu compro vários, adoro. Gabriele, mas é algo super comum. As pessoas, ao tentarem se organizar, o primeiro passo elas vão atrás, né, de produtos organizadores. Então, as pessoas, muitas vezes, elas vão às compras, né, dos produtos organizadores, só que sem medir, sem contar quantos que vão ser necessários e sem pensar, muitas vezes, onde vai ser utilizado aquele produto. Só compra porque é bonitinho. Só compra porque o mercado de produto organizador no Brasil, assim, é algo excelente, né? Temos marcas incríveis, muita variedade. E, de fato, é um chamariz ali pra gente. Enche os olhos, né? Enche os olhos. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se a gente não pensa pra que a gente vai usar aquilo, é mais uma bagunça dentro de casa. Vai ficando tudo acumulado. Exatamente. Então, esse é o principal erro, de sair, o produto organizador vai entrar lá no final. E o segundo erro é não destralhar, né? Não fazer um descarte inicial. Por quê? Né? Não, eu sou apegada, eu não gosto, né? Bom, eu falo que às vezes eu sigo... Minha mãe falava muito isso, quem guarda tem. Então eu falo que eu sou super acumuladora nesse quesito. Então eu fico olhando para aquela coisa e falo, um dia você vai ser útil para mim. Vamos te guardar aqui. Vai que, né? Vai que, né? E nunca uso, fica lá guardado para sempre. E muitas vezes o que acontece é que quando você precisa, você não sabe onde está. Não mesmo. Então, eu falo assim, gente, vamos lá, vamos organizar e pensar quantas vezes eu utilizei isso no último ano, quantas vezes eu precisei disso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou precisar, mas fica ali anos e anos e anos dentro de uma caixa e não utiliza. Então, fazer esse destralhe, né, e tralha aqui, gente, não é no termo pejorativo, pelo contrário, é assim, tralha é tudo que está dentro da sua casa e que você não utiliza. Então, o que é tralha para você pode não ser para mim, o que é para mim não é para você. Então, é tudo que está ali dentro da sua casa e não está sendo utilizado, está ocupando espaço. Então, esse descarte ele é necessário até para que os itens que você de fato usa, que você de fato gosta, eles ganhem um espaço especial. Enxergue eles lá, né? Você consiga acessar sempre que necessário. E quando a gente começa a organizar as coisas, eu acho que também começa a sobrar mais espaço, né? Com certeza, toda organização, ela vai potencializar o seu espaço, então muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria me organizar, queria fazer uma organização na minha casa, mas primeiro eu preciso construir um móvel novo, eu preciso ampliar, fazer alguma reforma, né, ampliando, fazer um closet, e o que eu vejo na maioria dos casos é que não falta espaço, porque a organização ela vai permitir essa otimização. O que precisa de fato é um sistema de organização ali implementado que o espaço vem.
Tá bom, mas agora me conta um segredo, Li. Você já nasceu organizada ou você se tornou uma pessoa organizada? Bom, olha, eu sempre gostei muito de organização. Desde criança, eu tenho 3 irmãos homens, né? Então era uma questão de sobrevivência ser organizada. Mas eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo e só depois conheci a organização em 2017 como algo profissional, né? A organização profissional. E então, nesse momento em que eu descobri que existia a profissão, né, de organizadora profissional, eu decidi fazer o curso num primeiro momento como um hobby, né? Eu trabalhava já há 20 anos na mesma empresa. Eu falei assim, não, vou fazer esse curso porque eu adoro organização, eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa organizada. E eu fiz o treinamento na época como um hobby para organizar a minha casa. O resultado disso é que meses depois eu estava lá abandonando a minha carreira corporativa para me dedicar à organização, atendendo minhas clientes, sendo feliz e fazendo as pessoas felizes com a organização. Que legal, que legal. Mas tá bom, se eu resolver ser uma pessoa organizada a partir de hoje, como é que eu faço com as pessoas que moram na minha casa comigo? Por exemplo, eu vou declarar guerra com meu marido? Como é que eu faço? Gabriele, essa dúvida eu recebo todo santo dia, é muito recorrente, né? As pessoas falam assim, não, eu não vou me tornar organizada porque meu marido, meus filhos não vão manter, então não adianta. E tá aí um erro. Por quê? Quando você começa a se organizar, as pessoas ao seu redor, elas começam a perceber esses benefícios da organização. Então, uma dica que eu costumo dar, não force, né? Não imponha a organização para as outras pessoas, exatamente. Então, assim, à medida que você está se organizando, as pessoas vão sentir, nossa, a Gabriele está mais feliz, a Gabriele está mais rápida, se arrumando mais rapidamente todos os dias, não se atrasando mais para os compromissos, e elas vão começar a observar isso e falar assim, olha, vem cá, você não consegue fazer isso daqui na minha gaveta também, né? Então é algo contagiante, né? Que eu costumo dizer que é contagiante. Você, lógico, deve convidar, informar, olha, eu estou organizando, né? Mostrar, mas as pessoas ali do seu convívio vão perceber. O processo de organização vai ser contagiante, você vai com certeza engajar as pessoas da sua casa a serem também mais organizadas. Que legal! E quando a gente resolve começar a organizar a casa, porque como que a gente começa? Ou a gente tem que organizar a casa inteira, botar tudo abaixo e começar do zero? Como que a gente faz isso? Gabriele, tá aí, assim, um erro clássico na organização é quando as pessoas querem se organizar e põe abaixo o guarda-roupa. Daí o que acontece? A pessoa fica ali 1, 2, 3 horas, é cansativo, bate aquele desânimo, consegue terminar. O que ela faz? Junta tudo, coloca de novo dentro do guarda-roupa e fica nervoso, fica frustrado, fala assim, esse negócio de organização não funciona. Não é pra mim. Não é pra mim, exatamente. Então, qual é a dica? É você pensar, o que mais me incomoda dentro da minha casa, né? É o quarto, é o meu guarda-roupa, é a cozinha. Identificar isso dentro da sua casa, onde mais te incomoda, e começar por um pedaço pequeno. Escolha lá a gaveta de lingerie, por exemplo, que é um clássico de bagunça. Nossa, nem me faz, a gente vai jogando lá e vai ficando, assim fica. E daí a pessoa vai lá e fala assim, vou começar então por essa gaveta, né? Delimitando ali o meu objetivo daquele dia. O que acontece? Eu faço, termino, eu vou ficar feliz comigo, vou falar assim, esse negócio de organização, de fato, é pra mim. Semana mim. Semana que vem eu vou pro próximo cômodo. E a pessoa vai se entusiasmando, né, fazendo. E sobrou um tempo a mais, faz 2 gavetas, faz 3, faz o cabideiro. Então isso vai sendo gradual. E quando você percebe, todo o guarda-roupa tá ali organizado, você feliz, você de bem com a vida e em paz com você. E quando você precisar achar alguma coisa, você vai lá naquele lugar que você colocou e vai estar lá perfeito. Exatamente isso, é no endereço certinho. Legal. Essa é a Baronesa Beauty Studio.
um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Bom, então a gente está falando tanto sobre organização, organizar, arrumar tudo. Então agora eu vou pedir para você dar umas dicas para mim, para o pessoal aí de casa, poder começar a se organizar. Então conta aí um pouquinho pra gente, dá uns segredinhos aí pra gente poder começar a organizar a nossa vida. Ótimo, Gabriela. Eu vou dar os 5 passos iniciais para a pessoa que quer se tornar mais organizada, os 5 maiores segredos aí. Ah lá, gente, é o pulo do gato. Exatamente. Primeira coisa, que a gente até já falou um pouquinho aqui, a questão do destralhe, né? Então, assim, comece eliminando aqueles itens que você não utiliza, que você ou não serve mais, ou você não gosta e tá ali de repente porque você ganhou de presente de alguém. Gente, não tem essa. Tá ali, inútil, passe para frente, ou seja por doação, ou também você pode de repente vender, né, ou reformar, enfim, faça esse destralhe, que é o primeiro passo muito importante para a organização. Segundo passo é a gente determinar um endereço para cada coisa dentro de casa. Parece maluco, né? Fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Tem muita coisa em casa, não consigo identificar aí um espaço para cada coisa. Então, se você respondeu isso, volte para a casa anterior. Precisa eliminar algumas coisas. Exatamente. Então, você vai delimitar mesmo um espaço para cada coisa. Ah, a minha gaveta de blusas, cada blusa, determinar no cabide, aqui vão ficar as blusas de calor, as blusas de frio, as calças, enfim, criar endereços, né, para cada item dentro dessa casa. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Terceiro item, né, feito isso, você precisa começar a pensar antes de adquirir as coisas, né? Então, não adianta nada você fazer o destralhe, organizar e de repente sair comprando no dia seguinte itens aleatórios. Então, não compra compulsivamente, né? Pensa, né? E o quarto item já, né? Faça listas, tudo que você precisa comprar. Lista de supermercado, lista do que preciso comprar de roupa, de produtos de higiene, enfim, tudo isso facilita e faz com que você não compre itens desnecessários e deixe de comprar itens necessários. E a quinta dica é 15 minutos diários. Não tente fazer a organização toda de uma única vez, isso é cansativo, demanda tempo, demanda energia sua, né? Porque você vai rever de repente itens que estavam ali guardados, que trazem memórias. Então, a dica é 15 minutos, se dedique, né? Se você tem 30, enfim, mas ajuste isso, né, de maneira gradual na sua agenda, na sua rotina. Muito legal. Realmente, se a gente tentar organizar tudo de uma vez, a gente acaba desistindo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muitos, eu pelo menos tenho muita roupa, sapato. Se eu for tirar tudo do guarda-roupa, com certeza não vai voltar nada pra lá depois, vai virar tudo um bolo. Porque são itens, né, Gabriele, adquiridos em uma vida, né? Então, não é possível mexer em todos os seus pertences aí adquiridos ao longo da sua vida em um único dia. Então, por isso, a importância de se fatiar isso. Um pouquinho por dia. Exatamente. Doses homeopáticas. Exatamente. De organização. Exatamente. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre esses organizadores que você trouxe aqui pra gente. Eu vi que tem umas plaquinhas aqui, eu queria saber pra que serve isso. Ótimo. Bom, essas plaquinhas aqui são os gabaritos, né? Esses gabaritos, o que eles fazem? Eles permitem que a gente faça as dobras padronizadas, de tamanho padronizados, exatamente. Então, o gabarito ele vai permitindo essa dobra padronizada, vai permitir também que você faça uma economia de espaço. Porque de repente, se você tem itens dobrados, cada um de um tamanho, você vai ocupar mais espaço dentro da gaveta, porque a organização ela vai, como a gente falou,
maximizar seu espaço, né? Vai otimizar seu espaço. Então, o gabarito ajuda a fazer a dobra. Isso. Tá, mas como é que eu faço? Posso tirar uma daqui? Claro. Vou pegar essa blusinha aqui, gente. Olha que bonitinho isso aqui, dobrado. Como que eu vou fazer isto aqui virar isto aqui? Vamos dobrar, então? Vamos, quero aprender. Então, aqui estamos, né, com a blusinha. Aqui poderia ser qualquer peça. Esse tipo de dobra aqui que eu vou mostrar pra vocês é a dobra arquivo, né? O que a gente fala que é uma dobra vertical, onde você coloca as peças, então, na gaveta de forma vertical, e isso vai ajudar a visualizar as peças e pode ser aplicado para todo tipo de peça. Lógico, né? Evitar dobrar peças que sejam muito fininhas. Acho que uma blusinha de seda, talvez o ideal seria um cabide, né? Com certeza. Então, lógico, na organização a gente faz essa análise prévia, o que dobra e o que pendura, né? Mas os itens que podem ser dobrados são aqueles itens que amassam menos, e essa dobra aqui é aplicável a todos eles. Qualquer tamanho, qualquer peça. Exatamente. E variando, então, você pode... E o gabarito é interessante dizer, né? Eu tenho aqui, né, o meu gabarito profissional, mas se você, acaso, quer fazer essa padronização, você pode produzir o seu gabarito com uma folha sulfite ou uma folha de capa de revista, por exemplo, que é um pouco mais estruturada e vai te ajudar a dar essa rigidez aqui que a gente precisa para fazer as dobras. É super possível você então produzir o seu gabarito e fazer essa padronização na sua casa. Não precisa comprar nada, né? Dá para fazer em casa mesmo. Dá, legal. Com certeza. Então, pegando a peça, a maioria das peças, a gente começa colocando ela aberta com a frente para baixo. No caso de blusinhas assim, de alcinha ou decote nadador, sempre para facilitar a dobra, a gente traz inicialmente essa alcinha para a parte de trás, para facilitar mesmo a dobra. Gabarito em mãos, eu centralizo na peça, trago a primeira parte, trago a segunda parte. A partir daqui eu posso retirar o gabarito. E aqui vai depender, então, quantas vezes que eu vou dobrar essa peça vai depender muito do tamanho que eu queira fazer a minha dobra aqui. Se eu tenho uma gaveta mais alta, eu posso, de repente, só dobrar 3 vezes. Agora, se eu quero uma dobra aqui, então, o ideal é que eu faça, traga sempre as extremidades para dentro da minha dobra. E finalizo, então, sempre segurando. Quando eu movimento dobras, eu seguro para que ela não fique sambando dentro do... E então eu tenho um pacotinho que ele poderia ficar na gaveta tranquilamente, sem nenhum organizador. De pezinho, que bonitinho. Eu posso, então, fazer uma fileira de blusinhas. O que acontece? A colmeia, né, que é esse organizador aqui, por que ela é tão importante e útil? Para manutenção da organização. Então, eu faço a organização. Se eu coloco sem colmeia dentro da gaveta, assim, em pezinho, bonitinho, consigo. Mas à medida que eu vou abrindo a gaveta, retirando algumas peças... Vai caindo, né? Vão caindo. Então, a organização, ela não vai se manter. Então, por isso a dica da colmeia, para a organização se manter a longo prazo. Aí depois você vai encaixar ela aqui no espacinho dela, no endereço dela. No endereço dela. Então, fiz a dobra, coloco aqui, então, na colmeia. E uma outra dica é você fazer alguma cartela de cores. Então aí seria do mais clarinho para o mais escuro. Isso é muito pessoal, vai muito do gosto, como a pessoa quer ver as peças, né? Eu costumo indicar do mais claro para o mais escuro, que é a forma que eu considero mais confortável, mas nada impede da pessoa de repente começar pelo mais escuro, né? Mas a cartela de cores, né, como uma caixa de lápis de cores, assim, é muito confortável ao nosso cérebro, né? A gente consegue visualizar e de repente já pensar, né? Hoje eu tô com vontade de usar um laranja, um verde, então já vai direto. Todas as laranjas, né? Isso, todas exatamente. As verdes, legal. Então você já vai focado ali em qual peça você quer. Peguei a verde, mas não era verde, eu só devolvo e pego a branca.
Então eu pego exatamente, ó, essa aqui é uma peça bem molinha, né, que é aquelas de linha. Vamos dobrar uma dessa também para eu mostrar para vocês. Essa daí é bem molenga, né? Então, e a colmeia ajuda também nesses casos de peças mais mole, porque ela traz uma contenção para a peça e evita que se desmanche, então, a dobra dentro da gaveta. Porque se a gente dobrasse, então, diferente dessa que fica mais estruturada, essa daqui, ela vai se abrir dentro da gaveta. Fica meio mole, né? Então, vamos dobrar aqui. A primeira parte aqui da dobra é trazer a alcinha, então, para dentro, mais ou menos aqui na altura da axila. Colocar meu gabarito, então, centralizado na peça. E venho com a primeira parte e a segunda parte. Percebam, esse tipo, né, de tecido que ele estica, é importante a gente segurar, porque senão ele se abre e a dobra não vai sair do tamanho que eu quero. Então, vai sair meio torta, né? Isso, então eu retiro o gabarito. E aqui é uma peça mais curtinha, então eu tenho que segurar mais firmemente. Venho com a primeira parte, seguro e finalizo. Então ela vai ficar um rolinho aqui, ó. Perceba que ela até pararia numa gaveta. Só que encostar... a segunda abertura da gaveta, a peça abriria. Então a importância da contenção da colmeia, né? Então eu coloco dentro da colmeia e vai ficar contida essa dobra aqui, vai permanecer dessa forma até que eu pegue. Até que você resolva usar, né? Exatamente. Legal. E esse daqui são de lenços, então? Isso, são os lenços. Vamos. Aqui eu trouxe outra proposta, né? Porque de repente a pessoa não tem colmeia, mas tem uma caixa aqui organizadora. Então essa caixa organizadora ela faz o papel de uma gaveta, né? Então perceba que tanto a colmeia quanto essa caixa a gente consegue trabalhar num guarda-roupa que não tenha muitas gavetas. Um guarda-roupa que tem prateleiras. Mesmo. Então, esse daqui você pode até, se você tiver um espaço ali de maquiagem, ali de acessórios, você consegue deixar essa caixa também ali por perto para lembrar de usar, né? Porque uma coisa que eu costumo falar bastante é que o que não é visto não é lembrado e que não é usado. Então, na organização, a gente tenta deixar à mostra as coisas. Então aqui é também uma caixa, né, de lenços, também dobrados no formato arquivo. Então da mesma forma que a blusinha, dobrados aqui, colocados então em pezinho aqui todos. E também meio organizado por cor, né? A gente vai do roxinho até o dourado. Nossa, muito legal, adorei essa caixinha de lenços, vou super aderir, adoro lenços e os meus ficam todos bagunçados lá na minha colmeia do armário. Agora que vai começar o friozinho, eu não sei nem quais eu tenho. Exatamente, muito legal. Deixa tudo assim organizado, que é um convite mesmo para você já Qual lenço vou usar hoje? Exato. Essa é a Baronesa Beauty Studio. Um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Bom, então vamos ver na prática, então, né, tudo isso que a gente está falando sobre organização. Ali trouxe alguns vídeos aqui pra gente poder ver, né, antes e depois, e também algumas diquinhas, né, Li? Vamos lá. Uma dica legal para os sapatos é colocar um pé na frente do outro, né, porque o que usualmente a gente vê, colocar o par, né, um do ladinho do outro. Do lado do outro, só que isso não fica prático, porque você acaba escondendo os sapatos que estão atrás na prateleira, né? Então, colocar um sapato na frente do outro vai te possibilitar ver a maior quantidade de sapatos que você tem. Então, por isso legal. Nossa, muito legal. Dica. E não precisa ser uma sapateira de gaveta, pode ser uma sapateira de prateleira normal. Prateleira fixa, qualquer tipo de sapateira. Então, se for possível, né, a profundidade da sua sapateira permitir, o melhor formato é esse, colocando um pé na frente do outro e escolher sempre o mesmo pé, porque isso vai dar um encaixe. Vai ficar mais bonito, né? E otimizar espaço também, vai ganhar, porque querendo ou não, se você varia, né, qual pé colocar,
você vai perder mais espaço, uma vez que você determina, pé direito na frente, né? É claro, Na opa, dúvida, sempre. direito na frente, então é o que eu fiz ali. Aqui são blusas, então. Isso mesmo, blusinhas. Então, aqui na foto inicial a gente vê... Uma zona. Bem isso, né? As peças colocadas na gaveta como usualmente a gente encontra, sabe? Uma por cima da outra. Uma por cima, uma escondendo a outra ali, ocupando espaço uma da outra. E nessa segunda imagem, então, as peças daí dobradas em formato arquivo. Só que sem o organizador aí, no caso, né? Aqui são peças mais grossas, né? Blusas mais grossas, mais estruturadas, que não desmancham tão fácil a dobra. Então, a gente optou, nesse caso, a não utilizar a colmeia. Isso aqui, eu vejo uma coisa familiar, né? Uma gaveta masculina bem bagunçada. Exatamente. Eu quis trazer exemplos também masculinos para que não diga que só mulher pode organizar. Olha aí a foto da organização de uma gaveta masculina, então com cintos, gravatas, bonés. Numa primeira imagem totalmente, né, aleatória, com cintos tudo jogados, jogado, né, dentro da gaveta. E o cinto é uma coisa bem assim, difícil de a gente pensar como organizar, né? Geralmente põe um em cima do outro no armário. Exatamente. E o cinto se abre, né? Então a contenção da colmeia ajuda a dar também essa ajustada, né? Em que as peças ficam todas bonitinhas em pé, à disposição da utilização. Já sabe até qual cinto vai usar, né? Tá tudo bonitinho, tudo no mesmo lugar, nem fica perdido. Isso é muito legal. Nossa, aqui a gente tem a famosa gaveta de meia e cueca, que geralmente é uma zona. Isso mesmo, e também masculina, né? Então, aqui nesse caso, a cliente optou por não usar as colmeias, mas é algo... Nossa, porque aí vai pegar uma, e ainda mais homem, né, que às vezes não presta muita atenção, às vezes pega uma, joga as outras pro lado e vai virar tudo uma bagunça de novo. A manutenção de uma organização de gaveta, né, de lingerie, seja masculina ou feminina, sem as colmeias é muito mais difícil, né? Então, a colmeia, de fato, vai ajudar a ser mais prático o dia a dia, mas nesse caso, o cliente não quis, né, optou por não ter e diz que está ainda, né, mantendo a organização. Ok. E aqui a gente tem então uma gaveta de bebê. Que coisa mais linda, gente. Nossa, e as roupas são tão pequenininhas, deve ser tão difícil de manter organizado, né? Pois é, mas com a organização aqui, ó, te garanto que as mamães ficam muito mais tranquilas, né? Fica esse período de tantas mudanças, né? Com o nascimento de uma criança, com a organização, isso fica mais natural. As colmeias também são indispensáveis aí nas roupinhas de neném, né? Porque são peças muito pequenas, né? Então, as colmeias ajudam nessa durabilidade da organização. Então aqui a gente tem o que são? São pijamas? Isso, são pijamas masculinos, né? Que também estavam colocados aqui, ó, de uma forma meio de pilha, né? Onde uma peça, uma gaveta, quando a gente empilha, a gente está escondendo o que está embaixo. Então, isso não é legal, não é adequado quando a gente coloca em formato arquivo, né? Peças, então, organizadas de forma vertical, isso acaba, né? Essas peças escondidas vêm à tona e a gente consegue ver tudo, olha só. Tudo, até porque também com uma sempre em cima a gente acaba usando sempre a mesma, né? Porque ela tá sempre ali, pijama ainda mais, pega o primeiro que vem pela frente. Nem lembra mais que tem, né, outros. Bom, e aqui acho que a gente tem a visão dos sonhos, né? Um guarda-roupa tão clean, tão bonitinho, todo organizado, gente. Né? De ponta a ponta. Né? Que coisa mais linda. Quem que não quer ter um guarda-roupa assim, não é mesmo? É um sonho, né? E é possível, todo mundo merece. E ainda que você não tenha, né, um closet, qualquer lugar, muitas vezes a gente fala, né, até utiliza o termo closet como o local que você guarda suas roupas. Então, se você tem uma cômoda, uma gaveta, uma prateleira, enfim, seja o que for, você merece ser organizado, merece ser honrado, cuidado,
Ai, que coisa mais linda, gente. Já quero meu guarda-roupa como este. Manda entregar. Já vou começar hoje mesmo. Já manda entregar todos esses organizadores da minha casa, por favor. E esses produtos organizadores, essas colmeias, essas caixinhas, onde é que a gente encontra isso? Bom, esses produtos, eles são facilmente encontrados em lojas de utilidades domésticas, né? Então, é bem fácil. Na internet, a única coisa que eu pontuo é a qualidade, né? Então, se você está procurando um produto de qualidade, cuidado com preços muito baratos, né? Que as colmeias, principalmente, existe um mercado aí de produtos que não são bons. Qualidade então, mais inferior, exatamente, né? Que não vai dar esse resultado que a gente está vendo aqui. Então, toma cuidado com produtos de má qualidade, mas no geral a gente tem uma indústria brasileira muito forte na organização e é muito fácil encontrar. Então, aqui em Valinhos, principalmente, a gente tem a Precioso Lar. Ai, adoro essa loja, me perco lá dentro. É uma delícia, né? Sim. Porque tem ele tem a linha da OU, a linha da Paramount, a linha da Arte, então uma infinidade de produtos organizadores para toda a casa. Às vezes o fabricante faz o produto organizador pensando ali num cômodo, né, no guarda-roupa. E depois esse produto a gente consegue utilizar na casa inteira, então eles são versáteis, a gente consegue levando esse produto organizador de um cômodo para o outro, eles conseguem então ter essa praticidade na utilização. Muito legal. Então, se você precisa de produtos organizadores, corre lá na Precioso Lar, que lá tem vários. Eu já fui lá na loja, tem um monte de opções. Você se perde e sai com uma sacola cheia de organizadores. Mas, como ele falou, pensa direitinho aonde você vai colocar, né, Eli? Não vai sair correndo lá agora e vou comprar um monte de organizador sem pensar onde vai pôr, né? Exatamente. Comece organizando, então, para depois decidir quais organizadores e quantos serão necessários. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do programa de hoje e espero que vocês levem aí essas dicas para dentro da casa de vocês. Sigam ali, me sigam também nas redes sociais, sigam o Salão A Baronesa e eu espero vocês no próximo Conversa com a Baronesa. Boa noite!